receitas fiscais representam 19% do PIB de Cabo Verde, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde discorda da solução de dividir Santiago em 2 polos e defende debate profundo e técnico sobre o tema. Preços de combustíveis registraram uma subida generalizada durante o mês de setembro. CPLP espera que Guiné-Bissau encontre data conveniente para legislativas. Indonésia recupera a caixa negra do avião que caiu com 189 pessoas a bordo. Acordo do Brexit ainda sem data marcada. Boa noite. As receitas fiscais em Cabo Verde representaram 19% do Produto Interno Bruto em 2016, de acordo com um relatório sobre as estatísticas de receitas em África, apresentado esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As taxas sobre bens e serviços contribuíram para a maior fatia deste valor, sendo responsáveis por 12,5% do Produto Interno Bruto de 2016, seguindo-se os impostos sobre rendimentos com 6,2%. Os restantes 0,3% dizem respeito a impostos sobre património. No total são 19% do PIB em 2016, segundo o relatório. Consta na mesma fonte as estatísticas das receitas em África de 1990 a 2016, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento indica que em 2016 Cabo Verde recolheu 312 milhões de dólares em impostos, cerca de 276 milhões de euros. Já as receitas não fiscais foram responsáveis por 7,2% do PIB em 2016, representando 118 milhões de dólares, cerca de 104 milhões de euros. Deste valor, 42,8% está associado à venda de bens e serviços e 38,3% ligada a benefícios ou subvenções. Já as receitas ligadas à propriedade representaram 9,2% do PIB, enquanto as multas e coimas chegam aos 5,8%. Os restantes 4% são de origem não discriminada. O relatório lançado na quarta-feira em Paris, durante o Fórum Internacional sobre África, constitui a terceira edição das estatísticas das receitas em África e fornece informações comparáveis sobre receitas fiscais e não fiscais sobre 21 países participantes, desde Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Egito e Suátini, a ex-Suazilândia, Gana, Quênia, Mali, Maurícias, Marrocos, Níger, Ruanda, Senegal, África do Sul, Togo, Tunísia e Uganda. Cabo Verde baixou 4 pontos no Doing Business, reporta do Banco Mundial, passando de 127 para 131, uma descida que o governo considera fruto de uma série de medidas que vem implementando, assim como políticas que convergem para atingir as metas do ranking mundial do Doing Business. Cabo Verde ultrapassou de 127 para 131 no ranking Doing Business elaborado pelo Banco Mundial. Em comunicado executivo em reação à pontuação do arquipélago no ranking do Doing Business, reafirma sua firme convicção de atingir as metas propostas ao longo da legislatura, baseadas em grandes reformas em curso, que vai desde a regulamentação e lançamento e execução da lei de insolvência, regulamentações do Código de Registro Comercial e Automóvel, o novo Código de Sociedade Comercial e reforma da Central de Risco de Crédito, entre outras iniciativas. A par disso, o governo reitera o compromisso de criar as condições para um crescimento econômico médio anual de 7%, criação de 45 mil postos de trabalho ao longo da legislatura e alcançar o top 50 no ranking Doing Business no espaço de 10 anos. Mas reconhece que trata-se de um projeto de longo prazo em qualquer país. O ranking Doing Business é elaborado pelo Banco Mundial e Cabo Verde ocupa este ano a 131ª posição. Nova Zelândia, Singapura e Dinamarca são os 3 primeiros países do ranking. A nível da CPLP, Portugal é o melhor classificado com 34ª posição, Brasil 109ª posição e Cabo Verde fecham o top 3. De uma forma geral, o relatório informa que as economias em todas as regiões do mundo continuaram a realizar reformas que facilitam os negócios, mas a Europa e a Ásia Central continuam sendo a região com mais economias, realizando reformas neste ano em 79%. A região é seguida pela Ásia do Sul e África subsaariana.
A Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde discorda da solução de dividir a ilha de Santiago em 2 polos regionais, porque a divisão vai continuar a provocar desequilíbrios e defende um debate profundo e técnico sobre a regionalização. Esta posição foi manifestada pelo bastonário da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, Victor Coutinho, em declarações à Infopress. O mesmo afirmou que a instituição é a favor da proposta de regionalização, que considerou como um instrumento de desenvolvimento fabuloso. O bastonário da OECV disse que a regionalização é um instrumento de desenvolvimento e não pode-se analisar os instrumentos de desenvolvimento à flor da pele e nem com dados sensoriais de quem é contra e que é a favor. Vítor Coutinho realçou que o tema requer uma discussão séria que perspectiva o desenvolvimento puro de Cabo Verde. Vítor Coutinho diz-se preocupado com a Ilha de Santiago. O mesmo realçou que discordam da solução de dividir a Ilha de Santiago em 2 polos regionais de desenvolvimento, porque a perspectiva de desenvolvimento é integral e não há de fracionar ou dividir a ilha em 2 grandes centros. Afirmou, salientando que se o pensamento for integrado da ilha, todo o desenvolvimento da mesma seria mais equilibrado e tida como única entidade. Para Victor Coutinho, a semelhança das medidas que foram tomadas para a implementação da descentralização em Cabo Verde, que, conforme lembrou, suscitou muita discussão, mas que hoje não é contestado. A regionalização pode ser também um grande recurso ativo para o desenvolvimento do país. Defendeu ainda que Cabo Verde é um país naturalmente regionalizado desde a sua existência e que tem que estar preparado para o desenvolvimento, asseverando neste sentido que, se a regionalização for bem implementada, trará grandes benefícios para as ilhas de Cabo Verde. O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas de Abreu, chega a Cabo Verde esta sexta-feira 2, no âmbito de uma visita oficial, acompanhado de uma importante delegação com um programa onde serão rubricados 3 instrumentos de cooperação, com os olhos postos na reabertura das ligações aéreas diretas entre Praia e Luanda, incluindo a fixação de uma data para a retomada das operações de voos entre os 2 países. Segundo o comunicado enviado pelo governo, esta visita realiza-se no âmbito da cooperação entre os 2 países e no seguimento da visita do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva a Angola em abril deste ano. As 2 delegações vão procurar aprofundar e estabelecer novas formas de cooperação nos setores dos transportes aéreos e marítimos, com as diversas instituições dos 2 países ligadas a estas áreas. De seguida, os encontros subsetoriais previstos concentrar-se-ão nos acordos específicos de cooperação e desenvolvimento, tendo em conta os interesses e vantagens para ambos os países. A nota acrescenta ainda que o ponto alto desta visita do governante angolano ao arquipélago será a assinatura de um memorando de entendimento entre os 2 ministérios de transporte, válido por um período de 5 anos, que preconiza as áreas específicas e as formas de cooperação em prol do desenvolvimento de programas, projetos e ações concretos nos domínios dos transportes aéreos e marítimos. Com efeito, para além do memorando de entendimento, o programa da visita inclui a assinatura dos instrumentos de cooperação entre Cabo Verde Airlines e a Agência de Aviação Civil e o Instituto Nacional de Aviação Civil de Angola. A mesma nota sublinha que a visita do governante angolano começa logo pela manhã com uma audiência ao chefe do executivo cabo-verdiano para, logo a seguir, as 2 delegações sentarem-se à mesa para o início dos trabalhos. A entidade reguladora independente do setor de energia fixa os novos preços máximos dos combustíveis a vigorarem a partir das 0 horas do dia 1 de novembro, em que registraram uma subida generalizada durante o mês de setembro relativamente ao mês de agosto. Conforme a nova tabela de preços dos combustíveis, a gasolina passa a ser vendida a 132,60 escudos por litro, o gasóleo normal a 114,30, o gasóleo para eletricidade 99,10, o gasóleo marinha a 84,20 escudos por litro, o gasóleo a 99,77 escudos, o fuel óleo 380 a 76,60 e o fuel óleo 180 a 78,60 escudos por litro. O butano a granel passa a ser vendido por 143
2,50 escudos por quilograma, sendo que as garrafas de 3 kg passarão a custar a 409 escudos, as garrafas de 6 kg 865 escudos, as de 12,5 kg 1.793 escudos e as de 55 kg 7.891 escudos. De acordo com os dados publicados no Platts European Market Scan e LP Gazewire, os preços médios dos combustíveis no mercados internacionais cotados em dólar por tonelada evidenciaram algumas volatilidade durante o mês de outubro. Assim, no mercado nacional, os preços do gasóleo normal, gasóleo de eletricidade e gasóleo marinha aumentaram em 3,63%, 4,21% e 4,47% respectivamente. Do fuel óleo 380 e fuel óleo 180, 7,24% e 6,65% respectivamente, da gasolina 0,53% e do petróleo 5,72%. O butano registrou uma ligeira redução de preço de 0,49%. Dentre os fatores que determinaram a descida das cotações do crude, destacam-se o fato da OPEP e a Agência Internacional da Energia revirem em baixo o crescimento da procura mundial e de crude e o FMI estimar uma desaceleração do crescimento econômico mundial de 3,9% para 3,7%, o que determinou um novo contexto macroeconômico do lado da procura. Vale ressaltar que os novos valores do parâmetro custo de aquisição do produto e dos correspondentes preço máximo de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados passam a vigorar de 1 a 30 de novembro. A Associação de Turismo de Santiago e Câmara Municipal de Santa Cruz, no interior de Santiago, assinaram com a Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores um memorando de entendimento para a viabilização da primeira central de compras de Cabo Verde. O ato teve lugar na cidade da Praia na tarde desta quarta-feira, 31, e segundo o presidente da Associação de Turismo de Santiago, Eugênio Inocêncio, a Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores é uma grande organização que tem diversos mercados abastecedores em Portugal, pelo que perspectiva com esse protocolo a criação de condições para alavancar a primeira central de compras de Cabo Verde. Inocêncio disse que é uma das coisas mais importantes que tem feito nos últimos tempos. Segundo diz, vai abrir uma autoestrada para a reorganização do abastecimento em Cabo Verde e vai fazer chegar os produtos agrícolas e pecuários da ilha de Santiago aos hotéis de Sal e da Boa Vista. A perspectiva, segundo o presidente da Associação do Turismo de Santiago, é ter uma central de compras que será simultaneamente um parque industrial de transformação de produtos de agricultura em Santa Cruz, que é o sítio onde há mais produção. A feira de banana, prevista para fevereiro do próximo ano, vai, segundo Eugênio Inocêncio, ser a primeira ação do processo de criação da central de compras. O protocolo prevê a criação de uma plataforma institucional e operacional que permita promover o intercâmbio de informação, experiências e boas práticas entre estas entidades, aumentar a cooperação entre elas e facilitar o intercâmbio tecnológico e comercial. A diretora do Museu da Educação, Clara Marques, disse hoje que quer ver institucionalizado o Dia Nacional dos Estudantes Cabo-Verdianos para que os alunos reflitam sobre todos os assuntos relacionados com a sua vida estudantil. Atualmente, em todo o mundo é celebrado o Dia Internacional dos Estudantes no dia 17 de novembro, mas a direção do Museu e a Associação para a Promoção do Património Educacional de Cabo Verde quer ainda incentivar a criação de um Dia Nacional dedicado aos estudantes cabo-verdianos. Em declarações à Infopress, Clara Marques disse que a direção do Museu já manifestou junto dos estudantes, das associações estudantis e da Federação dos Estudantes do Ensino Superior a ideia de elaborarem uma proposta que deverá ser submetida ao crivo da Assembleia Nacional. Uma vez que é uma ideia que vai merecer a aprovação da Assembleia Nacional, Clara Marques informou que este ano, no dia 17, vão assinalar o Dia Internacional dos Estudantes, mas já nos próximos anos 2019 ou 2020, acredita que poderão celebrar o Dia Nacional dos Estudantes cabo-verdianos. A institucionalização desta data, justificou, é para que os alunos reflitam sobre a sua vida estudantil
os problemas existentes nas escolas e as avaliações, isto é, tudo o que está relacionado com a vida do estudante nas escolas. Para além deste projeto, a direção do museu e a Associação para a Promoção do Património Educacional de Cabo Verde têm em carteira a elaboração de um livro sobre jogos, contos e cantigas de rodas. Com este livro, que está na fase de elaboração, assegurou, vão dar aos professores uma ferramenta de apoio no sentido de começarem a fazer outras coisas divertidas no intervalo das aulas com os alunos. O projeto Xalab, em parceria com a União Europeia e outros parceiros, trouxeram artistas plásticos para pintar algumas casas no bairro da Chada Grande Frente, com o intuito de embelezar a zona. De acordo com a artista plástica Ananda Naú, o convite foi feito pelo projeto Xalabs, que é financiado pela União Europeia, e parceiros para vir a Cabo Verde pintar algumas casas do bairro da Chada Grande Frente, acrescentando que em breve verão outros artistas que já abraçaram o projeto. Eu sou brasileira e estou aqui a convite do projeto Xalabas, que é uma iniciativa financiada pela União Europeia para poder justamente pintar, revitalizar a Chada Grande Frente. Então eles me convidaram para poder revitalizar os espaços aqui. Então esse projeto não trouxe só a mim, mas também vai trazer outros artistas também, com o intuito de dar uma luz ao bairro. A brasileira Ananda Naú realçou que os moradores desta zona estão sendo hospitaleiros e que esse projeto dará uma nova luz ao bairro e irá ajudar as associações que trabalham para a zona a terem mais estímulo em ajudar os moradores. Eu estou adorando a experiência e está todo mundo me recebendo muito bem, até porque estamos aqui numa missão muito positiva e que vai ajudá-los de alguma forma. E a recepção está sendo ótima, perfeita. Então, todos são muito simpáticos e eles apoiam muito a iniciativa e a ideia. Segundo o morador Jeje, esse projeto é benéfico para a Chada Grande Frente, sendo que com as pinturas das casas trouxe uma outra visão ao bairro que antes era acinzentada, mas que agora ganhou um novo brilho. Pintura das casas ali tá, chama, fica direito. É melhor para todos. Para tudo que seria aquela zona ali. Assim está dando mais visão na zona. E esse momento, e visão sabe, mais fatela, tudo ali assim, lixo está botado ali, assim, que estava que as visões cima gosta está. Antes de vir a Cabo Verde, a artista plástica fez um estudo da cultura cabo-verdiana para poder escolher as cores e o desenho a ser feito nas moradias. A brasileira avançou que as tintas foram fornecidas pela empresa Cita. Página Internacional, a secretária executiva da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa disse hoje esperar que os atores políticos da Guiné-Bissau encontrem uma data para as eleições legislativas conveniente para o país que permita ultrapassar o impasse atual. As eleições estão marcadas para o próximo dia 18 de novembro, mas o governo já apresentou 3 cenários, com 2 datas em dezembro e outra em janeiro. Face à necessidade de adiar o escrutínio devido a atrasos no processo de recenseamento da população. Em declarações à Luz, a secretária executiva da comunidade lusófona, Maria do Carmo Silveira, afirmou esperar que os atores políticos na Guiné-Bissau possam encontrar uma data que convenha ao país para que se resolva de uma vez por todas este impasse e que o país possa retornar o seu processo de desenvolvimento. É de recordar que José Mário Vaz pediu um entendimento e um compromisso porque tem de informar o chefe de Estados da Comunidade Econômica da África Ocidental sobre as razões pelas quais não é possível realizar as legislativas no dia 18 de novembro, além de ter de apresentar as soluções encontradas internamente. O presidente marcou uma reunião para sexta-feira para serem apresentadas as propostas para ultrapassar a atual situação. O processo eleitoral para as legislativas marcada para o 18 de novembro na Guiné-Bissau tem sido bastante criticado pelos partidos políticos e pela sociedade civil, principalmente o recenseamento que começou atrasado a 20 de setembro. Recentemente, o governo anunciou que o recenseamento eleitoral se deveria prolongar até 20
20 de novembro e terminar 2 dias depois da data marcada inicialmente para a realização das legislativas. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, afirmou quarta-feira que não vai ceder a pressões da oposição que quer formar governo, sublinhando que o país e as instituições democráticas estão a funcionar normalmente. Faloei na estrita observância da Constituição e na defesa dos superiores interesses do povo são-tomense, da nação e na execução de sua vontade soberana, livremente expressa nas urnas, sem ceder a pressões de qualquer natureza ou origem que sejam, disse Evaristo Carvalho numa mensagem dirigida à nação. Há cerca de 2 semanas, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, PSD, primeiro partido da oposição, e a coligação PSD, MDFM, UDD, produziram uma declaração conjunta na qual instaram a Evaristo Carvalho a chamar as formações políticas que garantem uma maioria absoluta para formar governo. O MLSTP-PSD obteve 23 dos 55 mandatos nas eleições de 7 de outubro, enquanto a coligação PSD-MDFM, UDD, obteve 5 assentos parlamentares. Os dois assinaram a 3 de setembro último um acordo de incidência parlamentar que lhes dá uma maioria absoluta de 28 deputados para formar um governo com sustentabilidade parlamentar. O presidente são-tomense prometeu cumprir escrupulosamente os preceitos constitucionais em vigor e todas as leis, exercendo todas as prerrogativas que as suas funções e o seu mandato lhe conferem. E as autoridades indonésias encontraram a caixa negra do avião de Lion Air, que caiu na segunda-feira no mar de Java, com 189 pessoas a bordo, avançou a imprensa local. O Boeing 737 caiu no mar de Java apenas 13 minutos depois da descolagem de Jakarta, na Indonésia, matando todas as 189 pessoas que estavam a bordo. O chefe do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes indonésio afirmou na quarta-feira que um relatório preliminar da investigação do acidente deve ser divulgado dentro de um mês e o documento final entre 4 a 6 meses. No mesmo dia, o governo indonésio pediu o afastamento de funções do diretor técnico do Lion Air e de vários funcionários da companhia aérea de baixo custo. Hoje, vamos pedir que o diretor técnico da Lion Air seja afastado de funções e substituído por outras pessoas, assim como alguns técnicos que aprovaram a descolagem do aeronave, disse aos jornalistas o ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi. O avião estava ao serviço da companhia aérea indonésia há poucos meses e tinha registrado um problema técnico no voo anterior que, segundo o diretor da empresa, tinha sido resolvido. O aparelho fazia a ligação entre Jakarta e Sumatra, despenhou-se no mar de Java minutos depois de ter levantado voo, tendo emitido uma autorização para regressar ao aeroporto da capital da Indonésia. Ainda não se conhecem os motivos do acidente. As autoridades de Macau classificaram hoje como um marco importante na história de saúde pública o facto da Organização Mundial de Saúde ter declarado o território livre do vírus da rubéola. A região administrativa especial de Macau tornou-se num dos primeiros 5 países e regiões certificadas com a eliminação da rubéola na região do Pacífico Ocidental. Um marco importante na história de saúde pública de Macau, sublinharam as autoridades em comunicado. A OMS, Delegação do Pacífico Ocidental, anunciou na terça-feira que a região administrativa especial de Macau, a Austrália e o Brunei passaram a constituir com a zona Zelândia e a Coreia do Sul o grupo dos 5 territórios entre 37 países e regiões da região do Pacífico Ocidental que estão livres do vírus da rubéola. A rubéola é uma doença transmissível aguda do trato respiratório e transmite-se sobretudo pelo contacto com as secreções do nariz e da garganta dos doentes. As autoridades de Macau prometeram continuar a fortalecer o sistema de vigilância da rubéola e melhorar o programa
programa de vacinação de acordo com os padrões da OMS e destaca um esforço ao nível da política de saúde na área da prevenção. Ainda não há uma data para o fim das negociações e a conclusão de um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Quem diz é o próprio ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab. Poucas horas depois de ter sido publicada uma carta do próprio ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab, para uma comissão parlamentar na qual indicava que estava disposto a comparecer perante a dita comissão assim que um acordo for formalizado, sublinhando que acreditava que a data 21 de novembro poderia ser conveniente. O otimismo de Raab é partilhado pelo chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, que num discurso esta quarta-feira em Londres, dizia que é perfeitamente possível que até lá tenham sido feitos progressos suficientes, acrescentando que o estado atual das negociações é encorajante. Raab viaja esta sexta-feira à Irlanda do Norte numa missão de investigação, no momento em que a falta de progressos sobre a questão da fronteira irlandesa ameaça deitar por terra a ideia de uma cimeira extraordinária de líderes europeus, ainda em novembro, para tentar concluir as negociações. Numa boa notícia para o governo de Theresa May, o jornal The Times, que cita fontes no executivo britânico, indicou esta quinta-feira que Londres e Bruxelas já chegaram a acordo sobre os serviços financeiros para manter o acesso do Reino Unido ao mercado europeu pós-Brexit. Agora vamos à página do desporto. O antigo lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, o Esquerdinha, faleceu na noite desta quarta-feira no Brasil. Segundo descrevem os periódicos informativos brasileiros, o ex-jogador de 46 anos deu entrada nas urgências de Cruz das Armas após ter sofrido um infarte, acabando por falecer na unidade hospitalar. O emblema portista lançou uma publicação na manhã desta quinta-feira, na qual dá conta do falecimento do ex-jogador que passou pelo conjunto azul e branco entre 1998 e 2001, tendo conquistado um campeonato, uma supertaça e 2 taças de Portugal. Em 1998 e 1999 fez parte do plantel que se tornaria pentacampeão nacional às ordens de Fernando Santos. Além do Futebol Clube do Porto, Esquerdinha representou ainda a Académica em 2002-2003. José Peseiro já não é treinador de Sporting, depois do presidente dos Leões, Frederico Varandas, lhe ter comunicado no final do encontro para a Taça da Liga com o Estoril e da derrota caseira a sua dispensa imediata já de madrugada. A onda de contestação ao trabalho do treinador começou a adensar-se após a derrota frente ao Portimonense e tem vindo a subir de tom com o final do encontro com os estorilistas, a ficar marcado uma vez mais por assobios e lenços brancos para o técnico, que tinha sido uma escolha do presidente interino da SAD, José Sousa Sintra, que numa entrevista recente também teceu críticas à forma como Peseiro abordou a política de contratações durante o defeso. O segundo reinado de José Peseiro em Alvalade foi bem mais curto do que o primeiro, tendo em conta que em 2004-2005 completou toda a temporada, começou a época seguinte tendo sido despedido em outubro. Segundo a Bola, um dos nomes falado com insistência nos corredores de Alvalade é o de Paulo Sousa, que saiu recentemente dos chineses do Taijin Quanjian. No entanto, Leonardo Jardim, que recentemente saiu do Mónaco, também é um dos nomes a ter em conta em virtude de Varandas ser um apreciador das qualidades do treinador, com quem conviveu na época 2014-2015 e da boa relação pessoal existente entre os dois. Roger Federer garantiu esta quarta-feira a presença nos oitavos de final da Masters 1000 de Paris, sem sequer entrar em corte. Milos Raonic, adversário do helvético na segunda ronda, desistiu horas antes do encontro devido à lesão no cotovelo direito. Federer aguarda agora o desfecho do duelo entre Fábio Fognini e Marton Fucsovics para saber quem defronta nos oitavos de final do torneio francês.
pela primeira vez em 7 anos desde 2011, ano em que ganhou o prémio MVP, Derrick Rose marcou mais de 40 pontos, ajudando na vitória dos Timberwolves sobre os Jazz por 128-125. Rose, de 30 anos, primeira vez titular esta época, acabou a partida com 50 pontos, melhorando o seu recorde, que era de 42 pontos, e deu assim a quarta vitória à sua equipa, impondo-se a terceira derrota aos Jazz na Conferência Oeste. Por um ponto, os Nuggets venceram os Bulls por 108-107 após prolongamento e mantêm o segundo lugar na Conferência Este. Os Golden State Warriors reforçaram a liderança com o triunfo sobre os Pelicans. Terceira vitória para os Lakers nesta madrugada por um ponto sobre os Mavericks, com LeBron James a fazer 29 pontos. A terminar o jornal, vamos recordar os principais títulos desta edição. Receitas fiscais representam 19% do PIB de Cabo Verde, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde discorda da solução de dividir Santiago em 2 polos e defende debate profundo e técnico sobre o tema. Preços de combustíveis registraram uma subida generalizada durante o mês de setembro. CPLP espera que Guiné-Bissau encontre data conveniente para legislativas. Indonésia recupera a caixa negra do avião que caiu com 189 pessoas a bordo. Acordo do Brexit ainda sem data marcada. Ponto final na edição de hoje. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.